Boa noite, Igreja Chip 99. Você é bem-vindo essa noite para estar em comunhão conosco. Compartilhe essa live, curta, comente, dê glória a Deus aí na sua casa. Sinta-se à vontade. Eu creio que o Espírito Santo que está dentro de nós, ele está aí na sua casa, ele está dentro de você. Então essa noite há liberdade. Sinta-se à vontade para cantar, para exaltar esse Deus, porque é onde ele está a cura, a transformação, a restauração, a transformação na sua casa, em nome de Jesus. Cante conosco essa noite com muita alegria. Traz a vida, és amor, ilumina as trevas, com esperança tu restaura cada coração ferido. Grande és, Senhor, é o teu sopro em meus pulmões, teu
declare isso em sua casa. Grande és, Senhor, é o teu sopro em meus pulmões. Então te dou meu louvor, te dou meu louvor, é o teu sopro em meus pulmões. Então te dou meu louvor, só a ti. Mostraste o teu amor numa cruz em meio à dor. Sua essência me transformou. Nova criação eu sou. Totalmente me rendo, só a ti eu me entrego. Tudo que há em mim está só em ti, Jesus. Escreveu minha história pra louvor da sua glória. Tudo que há em mim está só em ti, Jesus. Demonstraste o teu amor numa cruz em meio à dor. Sua essência me transformou. Nova criação eu sou. Totalmente me rendo, só a ti eu me entrego. Tudo que há em mim está só em ti, Jesus. Escreveu minha história pra louvor da sua glória. Tudo que há em mim está só em ti, Jesus. Totalmente me rendo, só a ti eu me entrego. Tudo que há em mim está só em ti, Jesus. Escreveu minha história pra louvor da sua glória. Tudo que há em mim está só em ti, Jesus. Declare isso em sua casa essa noite. Consumado, véu rasgado, está feito, está feito. Consumado, véu rasgado, está feito, está feito. Consumado.
ti eu me entrego. Tudo que há em mim está só em ti, Jesus. Escreveu minha história para louvor da sua glória. Tudo que há em mim está só em ti, Jesus. Boa noite, Chip 99. É um prazer estarmos aqui com você essa noite. Então, convido você aí para, na sua casa, você prestar atenção nessa palavra. Nós temos algo para compartilhar com você agora e eu tenho certeza que isso vai mudar a tua vida, vai revolucionar o teu entendimento. Então, se você tem espaço aí para uma atualização, vai liberando espaço aí, porque eu tenho certeza que Deus vai liberar algo muito grande sobre a tua vida e a tua maneira de enxergar o evangelho vai mudar nesse momento. Amém ou não? Se você está comigo aí, vai comentando um amém, vai digitando algo aí para você participar conosco dessa live. Eu vou falar com você essa noite sobre uma palavra que está lá em João capítulo 19, no versículo 30. Diz o seguinte, João 19, 30. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa palavra você provavelmente já ouviu algumas vezes. E é uma palavra que, se a gente for olhar para o texto original, da maneira como ela foi escrita, está sendo usada a palavra tetelestai. E essa palavra já virou, vamos dizer assim, música, ela já foi usada em muitas pregações, mas eu quero trazer para você uma realidade a respeito disso, a respeito do que esse texto está querendo comunicar, uma realidade a respeito do que Jesus estava comunicando naquele momento. E a palavra tetelestai, talvez você não tenha o real sentido, você não tenha o real significado dela, do que ela realmente significa. Então eu quero mostrar para você essa noite e revolucionar a tua maneira de pensar e enxergar essa palavra. Tetelestai, na verdade, ela era usada para algumas atribuições na época de Jesus, na época em que Jesus profere isso na cruz do Calvário, ele está no momento final e aí ele fala isso, está consumado. E essa palavra ela tem alguns sentidos, alguns significados, que era usado, por exemplo, para quitação de dívida. Era usada essa palavra no pagamento de um imposto, na quitação de um imposto, né? E também era usado essa palavra em recibos, né? Em comprovantes de pagamento. Era usado também em documentos penais. Olha só que interessante isso. Quando existia, por exemplo, crimes, né? Criminosos naquela época, eles cometiam crimes, o que acontecia? Os juízes da época, eles pegavam papiros, né? Que eram o papel da época, e eles escreviam lá todos os atos, todos os delitos que esse criminoso cometia. E aí o que eles iam fazendo? Esse cara ele era condenado a uma pena. Só que conforme esse cara ia pagando essa pena, o juiz ia riscando essas dívidas, ele ia riscando esses delitos e ele ia trazendo atualizações sobre aquele papiro, sobre aquele documento da época. E quando vamos dizer assim, o criminoso quitava tudo, quando ele pagava tudo, quando ele cumpria a pena, lá no final, o juiz escrevia, ele riscava todos os delitos e lá no final ele escrevia tetelestai, ou seja, ele escrevia o seguinte: todos esses crimes que esse homem cometeu, está tudo pago, está tudo quitado, não existe mais dívida nenhuma. Então agora eu quero chamar a sua atenção para uma palavra que Paulo escreve lá, a carta de Romanos. Deixa eu abrir com você aqui, rapidinho, Romanos capítulo 3. Deixa eu vir para Romanos aqui. Romanos capítulo 3, olha o que Paulo vai escrever. Versículo 23 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Preste atenção, quando ele fala aqui como pecado, ele está se referindo a uma dívida. Pois todos nós pecamos e estamos distante da glória de Deus. Todos nós erramos e temos uma dívida com Deus. Nós não podemos ter acesso a Deus, por quê? Porque temos pecado. Existe uma dívida que impede eu e você de nos relacionarmos com Deus. Agora ele vai começar a trazer a resolução dessa dívida. Escuta aí, olha o 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
Ou seja, existe justificação para você mediante o que Cristo fez na cruz do Calvário. Existe justificação, existe pagamento pelo teu pecado, gratuitamente pela graça dele, ou seja, por esse favor imerecido. Eu e você não merecíamos isso, mas ele foi até a cruz para pagar o preço pelo meu e pelo teu pecado. Olha só, mediante a redenção, ou seja, a redenção é resgate. Ele trouxe você de volta para a família, ele incluiu você de volta no testamento, ele trouxe você, por isso que Paulo também fala que eu e você somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós temos acesso a tudo o que é de Cristo através da cruz do Calvário. Vamos lá, vamos seguir. A quem Deus apresentou, aqui ele está falando de Jesus Cristo como propiciação, como sacrifício no seu sangue mediante a fé. Olha isso, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, ele deu Cristo para que eu e você hoje pudéssemos estar vivos. Ou seja, o que Cristo fez na cruz, o ato dele na cruz, é o ato de pagamento pelo meu e pelo teu pecado. Ou seja, Deus trouxe isso para que eu e você pudéssemos ter acesso a ele. Agora olha lá, por meio de Jesus Cristo, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus, pega essa, o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, é mediante a fé, se você crê que o sacrifício de Jesus é suficiente, todos os seus pecados estão pagos, a sua dívida diante de Deus está perdoada, a partir do momento que você coloca a sua visão em Jesus Cristo. E aqui olha o que ele diz, olha o que Paulo escreve: o próprio Deus se tornou justo e justificador daquele que tem fé. Ou seja, o próprio Deus desceu, se fez homem, morreu na cruz do Calvário, se tornou pecador, se tornou o justificador e trouxe para você vida e vida abundante. Mas tem um segredo, tem uma chave: você precisa crer que ele é suficiente sobre a sua vida. Vamos lá. Agora olha o que Paulo diz: onde fica, pois, o orgulho? Foi totalmente excluído por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Ou seja, existe mérito em você? Não. Você pode se orgulhar de alguma coisa, você fez, você é bom, você é uma pessoa cheia de coisas incríveis na sua vida, então você é merecedor e Deus morreu porque você é top. Não. Você não é merecedor. Eu e você não éramos merecedores, mas ele, pela sua infinita graça e bondade, ele se entregou, porque ele ama eu e você. Não é porque eu e você somos bons, merecemos ou fizemos atos maravilhosos para que Deus olhasse para nós e dissesse: esse cara vale a pena salvar. Não, vale a pena salvar a humanidade toda. Por isso que ele diz: a todo aquele que nele crê é por todo o mundo. Ele se deu por todo o mundo, ele amou o mundo inteiro e ele se entregou para que todo aquele que tivesse fé nele fosse justificado, tivesse o seu pecado perdoado e pago na cruz do Calvário. Vamos lá. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Essa aqui é demais. Concluímos que o homem é justificado pela fé, independente de obra de lei. Deixa eu te dizer uma coisa. Não vale a pena você tentar pagar algo. Não vale a pena. Porque o próprio Jesus na cruz do Calvário, ele disse: está pago, está consumado, está quitado, toda e qualquer dívida está de fato paga. Por quê? Porque Paulo diz isso: todos nós pecamos e estávamos distantes, então não havia como nós nos relacionarmos com Deus, mediante alguém pagar essa dívida no nosso lugar. Então não é pela lei, não é por fazer, não é por você obedecer um monte de regras, um conjunto de regras que você vai ser aceito por Deus. Não, se você tiver a sua fé em Jesus Cristo, você é sim aceito. Não adianta você tentar fazer, você tentar se esforçar,
pelo seu eu, pelo seu esforço, pelo seu braço, pelas suas conquistas, por aquilo que você acha que você sabe fazer. Não, não é isso que garante o seu acesso a Deus. O que garante o seu acesso a Deus é a morte de Jesus Cristo no meu e no teu lugar. Agora, se você crê nisso de maneira certa, você vive uma vida abundante. E aí você para de tentar se esforçar, você para de tentar ser aceito, porque o texto diz, independente de obras da lei, não, é pela fé, é por você crer em Jesus que você vai conseguir revolucionar a sua vida. E o peso que existe na sua vida, que você talvez carrega por não conseguir vencer um pecado, por não conseguir mudar tal atitude, por não conseguir resolver tal situação, esse peso cai por terra quando você entende que é pela fé em Jesus Cristo e que o que Ele fez na cruz do Calvário garante isso para você, está pago. Entenda isso essa noite, está pago, está consumado, tetelestai sobre a tua vida. Vai dizendo um amém aí, vai digitando um amém se você está recebendo essa palavra aí. Ou seria Deus apenas o Deus dos judeus? Não é verdade que Ele é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está trazendo à memória daquele povo um ato de circuncisão, um ato que garantia que alguém poderia se conectar com Deus. E aí ele diz o seguinte, ei, agora que Cristo veio, houve uma atualização, por isso que eu disse, tem espaço para atualizar a sua vida aí hoje. Agora que Cristo veio, houve uma atualização, houve uma mudança na história. Então não adianta você tentar se esforçar, não, é por meio da fé. Então é isso que ele está dizendo aqui. Concluímos que ele justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. E aí quando ele fala em gentios, ele está falando de mim e de você. Por quê? Porque naquela época existia o povo judeu, e o povo gentil era considerado todo aquele que não era judeu. Eu e você não somos judeus, então eu e você, diante da Bíblia, somos os gentios que Paulo está falando. Então eu e você somos justificados por meio de Cristo. Então, se existe ato bom na sua vida, não interessa isso diante de Deus. O que interessa diante de Deus é saber se Ele olha para você e vê Cristo através da sua vida. É isso que interessa. Ele olha para você e vê que Cristo está em você. Então, mediante isso, Ele ama você e Ele perdoa você. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus é suficiente sobre a tua vida. Agora, como que isso se ativa na sua vida? Como que essa chave vira? A partir do momento que a sua ótica e a sua fé estão na cruz do Calvário, na suficiência do que Ele fez para pagar por todos os pecados que você cometeu. E não é só por aqueles que você cometeu ontem, não é só por aqueles que você cometeu hoje, é também por aqueles que você ainda vai cometer, porque Deus morreu uma vez só. Hebreus fala isso, que Ele se fez o sumo sacerdote, morreu uma vez só e pagou uma vez só. Ele fez um único sacrifício. Naquela época o sacerdote fazia sacrifício todo ano para oferecer um sacrifício pelo perdão dos pecados do povo. Todo ano o sacerdote tinha que sacrificar um animal para pagar pelos pecados do povo. Agora, Hebreus fala isso, que quando Cristo veio, Ele se fez sacerdote, Ele se tornou cordeiro e Ele ofereceu a Ele mesmo como sacrifício de uma vez por todas. Então não adianta você tentar se esforçar, fazer, pagar, correr, tudo mais. Não adianta, é por meio da fé. Você precisa crer, isso precisa se enraizar no teu coração. É por meio da fé. Então creia que Ele é suficiente para você. Ei, tetelestai sobre a tua vida. Amém ou não? Vai digitando um amém aí. Agora olha como é que Paulo termina o versículo 31, capítulo 3. Anulamos, pois, a lei por meio da fé? Olha o que ele diz: de modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Ou seja, tudo aquilo que a lei diz é bom. Mas sabe onde é que está o problema? A motivação para você cumprir isso. Se você cumpre a lei tentando ser aceito por Deus, a motivação está errada. Agora, se você cumpre a lei sabendo que você foi aceito e que Ele ama você muito, aí você começa a cumprir isso da maneira certa. Sabe por quê? Porque daí a lei ela não fica mais escrita em tábuas de pedra como era lá no tempo de Moisés. Não, a lei ela passa a morar dentro do teu coração. Isso é o mais incrível, cara. Pelo sacrifício de Cristo, Ele traz toda a lei que estava
escrita em tábuas de pedra, ele traz e escreve isso dentro do teu coração e você começa a cumprir. Então nós não anulamos a lei, nós não, vamos dizer assim, jogamos fora a lei, não, nós cumprimos a lei agora pela ótica certa, nós cumprimos tudo que a lei diz, todos os mandamentos, nós conseguimos cumprir isso, porque agora nós sabemos que isso mora dentro de nós, isso faz parte da nossa vida. E sabe que quando você entende isso, fica, vamos dizer assim, quase que automático você cumprir os mandamentos de Deus. É como se você dirigir, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando você tira a sua habilitação, você senta no carro e você tem que pensar. Você precisa pensar para engatar a marcha, para pisar na embreagem, você precisa pensar para soltar, para achar o ponto, e você precisa pegar o pisca, você pensa, e aí você às vezes se atucando, você tem medo, porque você tem que pensar em muitas coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo, porque você tem que mandar ordens para o seu cérebro para executar aquelas tarefas. Agora, com o passar do tempo, quanto mais você dirige, mais prática você tem, isso se torna automático, sim ou não? Se você dirige aí, vai dizendo um sim aí. Você faz o quê? Você entra no carro, você bota o cinto de segurança, você liga o carro, você pisa na embreagem, engata a marcha, arranca, você sabe o ponto, você para numa lomba, você arranca, você não apaga o carro e você vai. Por quê? Porque é tudo automático, faz parte de você, isso se enraizou em você, isso virou carne em você. Então, quando nós dizemos que nós cumprimos a lei, é porque essa lei se tornou carne em nós, não precisamos mais pensar para obedecer a lei. Não, ela se tornou parte de nós, ela se tornou vida em nós, através de Jesus Cristo, cara. Então, tetelestai sobre a tua vida, creia que já está pago, está consumado, e mediante o que Cristo fez, você vence o que você não consegue vencer. Amém ou não? Glória a Deus, vamos lá, vamos seguir. Agora olha comigo, Colossenses no capítulo 2, versículo 13 ao 15, olha o que diz lá em Colossenses. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Olha o 13. E quanto a vocês que estavam mortos pelos seus delitos e pela incircuncisão da carne, ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Paulo disse que ele perdoou alguns. Não. Ele perdoou aqueles que você cometeu até você conhecer Jesus. Ele perdoou aqueles que você cometeu até você se batizar. Ele perdoou aqueles que você cometeu até há 1 hora atrás. Não, ele perdoou todos. Então, se é todos, inclui os que você cometeu hoje e os que você ainda vai cometer. Por quê? Porque ele está aperfeiçoando você. E como ele vai aperfeiçoando, você ainda tem chance sim de errar, de escorregar, de dar uma rateada aqui ou ali. Aqui nós gaúchos dizemos dar uma rateada. Você ainda tem chance de dar uma escorregada. Mas você vai sim vencer isso, porque a força para você vencer o pecado não é a lei, a força para você vencer o pecado é a graça de Deus. É ela que dá poder para você vencer. Então você não precisa se preocupar com os seus erros, não, você precisa crer que eles já estão pagos, que eles já estão quitados na cruz do Calvário, ele perdoou todos. Vamos lá, vamos seguir. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Cara, olha o que Paulo está dizendo. Lembra do papiro lá, que o juiz escrevia todos os delitos, e conforme o cara ia pagando, ia cumprindo a pena, ele ia riscando lá, delito por delito? Pois é isso que ele está falando. O escrito de dívida é exatamente isso, porque isso na época era considerado um escrito de dívida. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, todos os seus pecados, existia uma lista, e estava tudo escrito lá. Só que sabe o que Cristo fez na cruz do Calvário? Ele pegou toda essa lista e ele cravou na cruz do Calvário. Ele cravou lá. Ele pagou por tudo de uma vez por todas, cara. O escrito de dívida que era contra mim e contra você, ele removeu tudo, ele rasgou. Em algumas traduções diz a cédula que era contra mim e contra você, ele pegou isso, ele rasgou tudo isso e ele cravou lá na cruz do Calvário, cara. E ele disse, está pago, tetelestai sobre a tua vida. Vamos lá. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando sobre eles na cruz. Sabe o que ele fez? Aqui, Paulo está dizendo que ele resgatou você. Sabe por quê? Porque quando fala em despojo, fala de algo que era comum na época. Por quê? Porque quando um exército, por exemplo, naquela época atacava outro, quando um reino atacava outro, o reino vencedor, ele tinha o direito de limpar a cidade, de pegar tudo que era de riqueza naquela cidade. Ele tinha o direito de até queimar aquela cidade, se eles quisessem. E quando ele recolhia todas as riquezas, significava o quê? Que ele estava recolhendo o despojo da guerra. Então, quando Paulo fala isso, ele está dizendo o seguinte: ei, eu e você somos essa preciosidade que ele resgatou, eu e você somos o despojo que ele resgatou e colocou os principados e potestades que tinham ação sobre as nossas vidas, ele expôs eles ao ridículo na cruz do Calvário. É por isso que lá na saída do Egito, quando o povo está saindo do Egito, ele dá uma ordem para Moisés: ei, Moisés, diz para o povo fazer o seguinte, quando você estiver saindo, pega tudo que é de riqueza do Egito, tudo que é de riqueza, tudo que é de ouro, tudo que é de prata, leva tudo com vocês. Sabe por quê? Porque naquele momento o povo estava tomando despojo. O povo estava levando o que havia de riqueza no Egito, levando com ele. Sabe por quê? Porque estava dizendo o seguinte: ei, o povo é o vencedor. Deus, o Senhor dos exércitos, é o vencedor sobre essa opressão do Egito sobre o hebreu. E quando a Bíblia traz esse exemplo do Egito sobre o hebreu, está dizendo o seguinte: ei, aquilo simbolizava uma escravidão, simbolizava o pecado que escravizava a minha e a tua vida. Então, quando Cristo vai para a cruz do Calvário, ele resgata você, ele pega a preciosidade que estava na mão do inimigo, ele resgata você, ele traz você de volta, e ele pega esses inimigos e ele expõe eles ao ridículo na cruz do Calvário. Por quê? Porque ele pega a dívida que eu e você tínhamos, toda aquela lista, ele pega essa dívida, ele crava na cruz do Calvário, quando ele grita: tetelestai, está pago. Ei, tetelestai sobre a tua vida, receba essa palavra em nome de Jesus, que a tua vida seja startada hoje, que a tua vida seja reiniciada hoje, que você seja cheio do Espírito Santo hoje aí na sua casa, onde você estiver, que você receba essa palavra e que a unção do Espírito Santo caia sobre a tua vida e dê uma guinada na tua vida, porque você precisa crer da maneira certa. Ei, na cruz do Calvário ele pagou por tudo. Amém ou não? Digita um amém aí. Eu vou ler só mais um texto aqui e eu vou encerrar. Romanos 8, olha o que Paulo está dizendo. Romanos 8, do 1 a 4. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação. Ei, olha o que ele está dizendo. Agora, pois, existe um pouco de condenação. Aqueles que se converteram até tal período... Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que agora não existe condenação, mas tem uma condição. Para você não ter essa condenação, tem uma condição. Olha o que ele vai dizer: para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, querido, deixa eu te dar uma boa notícia, porque o Evangelho é uma boa notícia. Deixa eu te dar uma boa notícia, deixa eu anunciar o Evangelho para você, deixa eu te dar uma boa nova essa noite. Ei, preste atenção numa coisa. Se você está em Cristo, não existe condenação sobre você. Tetelestai. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Lembra que todos pecaram e separados estão da glória de Deus? O pagamento por esse pecado era a morte. Agora Cristo morreu no meio do teu lugar para que eu e você tivéssemos vida. Pega essa aí. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cara, olha o que Paulo está dizendo. Ele vem trazendo uma explicação, porque ele apresenta uma ideia: não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora ele vai trazer uma explicação disso que ele está dizendo. E aí ele começa a listar, ele diz: por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você do pecado e da morte. Porque Cristo morreu no teu lugar e te livrou da condenação.
Aí ele dá mais um porquê para explicar de novo a ideia anterior, para explicar de novo a primeira ideia. Aquilo que a lei não podia fazer, por quê? Por causa da fraqueza da carne. Você consegue cumprir todos os mandamentos? Arrisca. Olha que se nós formos olhar, a realidade são 613 mandamentos, são 613 leis. Olha que para cumprir tudo isso é puxado. Será que você consegue? Eu não consigo. Eu já entrego os pontos de primeira. Eu não consigo porque eu confio na graça de Deus. E você precisa confiar na graça de Deus essa noite. Você precisa confiar na graça porque Ele cumpriu tudo no seu lugar. A fraqueza da carne não conseguia cumprir tudo, mas Ele se fez homem e Ele cumpriu. Olha o que vai dizer aqui. Deus fez isso. Deus cumpriu tudo. O que você não conseguia, Deus fez. Olha como Ele fez. Paulo de novo está explicando. Sabe como é que Deus fez isso? Enviando o seu próprio Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo, cara. Ele enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Assim Deus condenou o pecado na carne. Ei, querido, quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte: tetelestai, está pago. Ei, não viva tentando agradar a Deus, não viva tentando pagar pelos seus erros, não. Viva crendo que isso já está pago. Ah, cara, a sua vida vai mudar. Ei, querido, eu creio que essa noite a sua vida vai mudar e eu quero finalizar aqui orando por você, abençoando a sua vida, declarando essa palavra sobre você, porque eu sei que já está consumado, já está pago. O véu já se rasgou, querido. Você tem acesso. Ei, querido, quando o véu se rasga, eu vejo uma cena. Quando o véu se rasga, é como se o próprio Deus estivesse rasgando esse véu. Porque o véu tinha uma espessura, uma largura muito grande. Era impossível rasgar o véu. E o véu se rasga do alto a baixo. É como se Deus mesmo estivesse pegando aquele véu e rasgando. E você ouviu a sua vida inteira que o véu se rasgou para você ter acesso à presença de Deus. Agora deixa eu te dar uma boa notícia. Sabe por que o véu se rasgou? Para que ele tivesse acesso ao seu coração. Porque o véu impedia ele de ter relacionamento com você. Porque ele só habitava no Santo dos Santos. Agora quando o véu se rasga, ele se lança no teu pescoço. É isso que acontece com o filho pródigo. Quando o filho volta, quem é que se lança no pescoço dele? O pai corre, beija, abraça ele, faz o quê? Dá um churrasco para ele. Oh, como é bom ser gaúcho. Ele se joga no pescoço do filho e ele mata um bezerro, ele mata o melhor que ele tinha, ele dá um beijo no filho. Ei, detalhe, o filho estava fedendo a porco, estava fedendo do pecado, estava fedendo da iniquidade, estava fedendo da irregularidade, estava fedendo da prostituição, estava fedendo das drogas, estava fedendo do vício, estava fedendo das piores coisas que você pode imaginar, mas ele se lança no pescoço desse filho, ele dá um abraço nesse filho e ele faz uma festa. Por quê? Porque o filho estava morto e reviveu. Através de quem? Através de Jesus Cristo, cara, que estava pagando um preço muito alto para que aquele filho tivesse vida. E então creia nisso. O véu se rasgou e Deus se lança ao teu encontro. Deus se lança dentro do teu coração. Não é para você ter acesso a Ele. Não. É Ele que vai até você. É Ele que procura a ovelha. É Ele que procura a moeda. É Ele que se lança no pescoço do filho. Ei, creia nisso. Está pago. Tetelestai sobre a tua vida. Obrigado por ouvir essa mensagem pelo canal da Igreja Chip 99. Não pare por aqui. Para não perder nenhuma de nossas mensagens, se inscreva no canal. E para ficar por dentro de toda a programação, acesse nossas redes sociais, que está no link da descrição. Você pode apoiar o ministério, fazendo sua doação através de nossas contas bancárias. Igreja Chip 99, assim como Jesus fez.